Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Algumas de vocês estiveram na JMJ, outras o namorado foi na JMJ, ou a amiga foi na JMJ. Então é um tema que tem saído bastante no nosso confessionário aqui. E ficou famosa essa menina que frequenta lá a obra em Madrid, foi com um grupo da obra de Madrid na JMJ, chamada Jimena, que teve um milagre, né? Teve um milagrezinho lá. O cardeal que organizou, depois comentou, falou com a Jimena lá e falou no encerramento da JMJ dela, que ela teve um problema na visão há 2 anos e meio, estava sem conseguir enxergar, ficou cega. Via alguma percepção de luz, de cor, mas era tudo confuso, então não conseguia enxergar. Então ela pediu, viu que a JMJ ia ser no fim de semana de Nossa Senhora das Neves. Então ela pediu às suas amigas e parentes fazerem com ela uma novena Nossa Senhora das Neves. E no dia então, no sábado de Nossa Senhora das Neves, foi sábado passado, ela foi na missa devotamente, comungou, pedindo muito a Deus a sua cura, voltou a abrir os olhos e estava enxergando. Então ela estava enxergando tudo ali, foi a cura da Jimena, né? E enfim, uma coisa muito, digamos, tradicional assim no Evangelho. A gente vê Jesus curando muitos cegos, né, diversas vezes, as pessoas. E também ele fala, né, da simbologia da coisa, né, da visão e da cegueira. O olho tem que ser simples, que aí todo o teu corpo vai estar iluminado. Só os puros de coração conseguem de fato ver a Deus. Fala da trave no próprio olho, que é preciso tirar para conseguir enxergar. E São João, no Apocalipse, nessas cartas que ele escreve para as igrejas do Apocalipse, para um grupo de cristãos, ele chega a recomendar que compre colírio para enxergar a sua deficiência, que ele não é tudo aquilo que estava achando, né? Nem sabia que naquela época já existia colírio, né? Você vê que já era um conceito, né? Sei lá o que eles usavam ali, né? Para limpar um pouco os olhos, né? Então tinha isso daí. E hoje eu queria falar nessa meditação sobre um obstáculo que pode nos atrapalhar também nesse nosso caminho cristão, de ter uma visão mais profunda, mais espiritual da vida, que são as distrações. As distrações. Que é um tema que me parece importante. São José Maria já fala dele em Caminho, diz um ponto assim: distrair-te, precisas distrair-te, abrindo muitos olhos para que entrem bem as imagens das coisas, ou fechando-os quase pela exigência da tua miopia. Né? Os míopes a gente tem que fechar, né, para tentar enxergar, né? Fecha-os de todo. Tem vida interior e verás com cor e relevo imprevistos as maravilhas de um mundo melhor, de um mundo novo. Fecha, não fica assim tão, né, com o radar ligadão, aberto, captando todos os estímulos que vêm de fora, que hoje em dia são muitos, né? Talvez um problema que tem crescido conforme o tempo com a tecnologia. Escutava essa semana uma entrevista com uma especialista nisso, e ela comentava uma pesquisa que já vi citada em outros lugares, que há 20 anos, por exemplo, em 2003, fizeram uma pesquisa do tempo que as pessoas ficavam numa tela, numa janela, no computador, entre trocar de um programa para um aplicativo para outro, ou de uma aba para outra, essa coisa, né? E o tempo médio deu 2 minutos e meio. Então ficava lá 2 minutos e meio, lia, aí pegava, abria a planilha lá, aí ia para o navegador, né? 2 minutos e meio. Depois, há 4 anos, fizeram outra vez e deu 47 segundos. Então caiu drasticamente, né? Agora as pessoas, o tempo médio de uma tomada num filme comercial, atualmente é 4 segundos. Então, 4 segundos já muda a outra tomada, né? Outro ângulo, Antigamente se tinha tomadas longuíssimas, né? Que a câmera acompanhava e tal. Hoje em dia isso pode existir até com uma espécie de virtuose, né? Como vai montando ali vários minutos a mesma tomada. Mas o normal é 4 segundos. Tudo tem que ser muito rápido, muito ágil. A gente está cada vez mais acostumado a isso e com mais dificuldade de lidar com a realidade parada, passiva. Então vamos pensar nisso daí, porque claramente tem algum efeito meio perigoso, por mais que tenha também,
como tudo, né? Um lado positivo. Qual que é o lado positivo das distrações? Uma pessoa me falava esses dias que ele ajuda muito, ele gosta muito de fazer escalada indoor. Tem aqui em Brasília, temos quantos clubes, né? Enfim, nunca fiz, deve ser interessante, né? Então você tem ali, olha, as trilhas amarelas, as verdes, então você vai fazendo, você para, tem que ver qual que eu vou fazer, como é que eu ponho a mão aqui, põe. E aí quando você está lá se esticando, né, se equilibrando, ele diz é sensacional, porque você está ali, você sai, você zerou a cabeça, você esquece tudo. Você está tão metido, tão envolvido na tarefa ali de subir aquela parede, que você esquece tudo e dá uma limpeza mental. E ele fala de uma maneira positiva, e eu acredito que é algo positivo. Ah, foi ruim porque você esqueceu. Não, às vezes é importante esquecer. Falava também de uma pessoa que voltava do trabalho e aí para assim, conseguir chegar em casa, esquecer, né, o trabalho e se olhar para a criança, para os filhos, para a esposa, voltar de bicicleta lhe ajudava, porque obrigava a estar atento ali ao trânsito, então isso fazia ele desconectar do trabalho, das preocupações, caso contrário ele viria com aquilo fermentando na cabeça dele e acabaria invadindo a vida familiar e atrapalhando, né? Então, ir de bicicleta ajudava ele a esquecer. Às vezes é isso daí, até assim, naturalmente, espontaneamente acontece isso no nosso sono. Parece que a segunda metade da noite de sono é onde entram mais os sonos REM, que os olhos ficam se movendo. E sobretudo no sono REM é que você desfaz uma série de conexões cerebrais, dos neurônios ali. E isso é fundamental para que o peso dos problemas não vá aumentando. Se a pessoa mata o final do seu sono, deixa de lado, perde essa fase, no dia seguinte as coisas vão estar mais pesadas. Porque aquele problema, aquele defeito daquela pessoa, se acumula o peso. E vai ficando cada vez uma coisa insuportável, né? A gente precisa tirar um pouco o peso das coisas. E isso ocorre naturalmente por esse processo aí no final da nossa noite de sono. É importante, né? Essa especialista em atenção, interrupção, ela falava especialmente para as pessoas assim hiperresponsáveis, para a pessoa oba-oba, fanfarrão, não, né? Para a pessoa estar sempre de brincadeira, não. Agora, tem pessoas, talvez mais mulheres, que são hiperresponsáveis, né? Só fica tranquilo quando está a coisa toda, a lista de to-dos, de pendentes resolvida, ufa, né? Se caso contrário, né? Sobretudo, essas pessoas, as interrupções são muito importantes, as distrações são importantes. Porque, caso contrário, ela vai ficar ali trabalhando, e aí vai cair o nível de atenção dela pelo cansaço, e vai cair a produtividade, vai gerar uma certa frustração. Então, às vezes é muito oportuno interromper, dar uma olhada, fazer, sei lá, entrar no celular, ver alguma coisa, por um segundo que seja, tirar um pouco a cabeça daquele problema, talvez. Eu tenho muito essa experiência de estou ali tentando, às vezes tem que fazer outra coisa, aí volta, aí já veio a ideia genial, né? Você se distancia um pouco daquilo e as coisas se resolvem. Um padre amigo meu, quando estava no seminário, lá na Espanha, ainda que ele é brasileiro, ele conta, uma vez estava a semana de provas e estava um tema muito tenso, muito difícil ali, né? E ele estava lá na biblioteca do seminário e se via quase a fumacinha saindo da cabeça das pessoas. Ele estava já vários dias, né, ralando ali nos estudos, já estava um clima muito duro e falou, é preciso fazer alguma coisa, porque isso aqui está já muito pesado, né? Então ele é meio palhação assim, então ele foi lá, foi pegar um livro na estante, aí se agarrou, derrubou a estante, todos os livros, aí foi aquele alvoroço, todo mundo, peraí, o que você fez? Aí foi aquela coisa engraçada, peraí, ajuda aqui, aí recompuseram ali o negócio, né? Mas deu uma quebrada assim, e depois o pessoal voltou para os estudos com mais pique, né? Com mais, isso pode ser bom, né? Tantas vezes aquele comentário, uma piadinha, um momento certo, pode ser bom para aliviar um pouco, né, a tensão que está ficando completa, as pessoas quase saindo no tapa ali, né, sei lá, né, teu chefe não sei o quê, ou teu pai, a tua mãe, solta uma piadinha ali, isso pode ser muito oportuno, claro, enfim, tem que saber o momento certo, né, para não levar você um tapa ali no meio do caminho. Mas é bom, sabe, às vezes aliviar a tensão. Até nesse livro, A Vida Intelectual, do Sertilange, tudo voltado para como ser um grande intelectual, e ele fala disso. Se estiverem em grupo, façam boa acolhida às distrações uns dos outros. O homem que não graceja nunca, diz Santo Tomás, que não aceita brincadeiras e não incentiva o lado lúdico ou relaxante do outro, é um bronco. E tem um alto custo para o próximo. Não se consegue ver um só dia, diz Aristóteles,
com um homem inteiramente sombrio. Interessante, né? Cita Santo Tomás, Aristóteles, grandes autoridades ali, para dizer, olha, uma brincadeira de vez em quando é uma coisa boa para os sábios, né? Mesmo que uma pessoa muito séria, que quer ter uma vida profunda, né? Então tem o seu papel positivo. No entanto, sempre tem no entanto, né? Um porém, tudo tem os limites, né? E tudo pode, as coisas boas, se exageradas, se tornam más, né? E não há dúvida que existe esse risco da distração constante, que torna impossível se concentrar, fazer algo de útil, da pessoa que está o tempo inteiro fazendo piadinha de tudo, que não consegue levar nada a sério. As pessoas que têm algum pai alcoólatra, uma esposa alcoólatra, dizem, é engraçado conviver com um bêbado, porque sempre faz piada, sempre tem uma saída ali meio ri de si mesmo. Agora, conviver no sentido de morar junto, isso é um inferno, né? Porque uma pessoa que sempre está fazendo brincadeira, a vida tem aspectos que não dá para brincar, né? Que tem que levar a criança, nós tem que pagar não sei o quê, e as escolas, e o médico, e fazer uma piada não resolve esses problemas, né? Então, claro que existe um exagero da pessoa que faz, né, da vida um meme, sei lá, né, que faz constantemente, está fazendo piada de tudo, avacalhando tudo, né? E é um perigo próximo a nós nos nossos tempos, né? Por isso, porque a gente tem um grande distraidor, ou como, sei lá, distrainte, ou como se chamará isso daí, né? Que a gente leva no nosso bolso, que é uma tecnologia que tem literalmente milhares de engenheiros trabalhando todo dia para como nos puxar a nossa atenção para aquilo, né? Como nos distrair. Então não é à toa que funciona, né? E você entra ali para ver um negócio tal e passou meia hora aqui, 40 minutos, né? Como assim, né? O que aconteceu aqui? Porque você foi engolido pelo sistema. E é lógico que isso pode ser muito ruim na nossa vida, né? E às vezes a gente se entrega por uma fuga, digamos assim. Interessante também, num livro recente do Chesterton, ele fala já desse afã do viajar, né? Antes, na época dele, não tinha essa viajar ali com vídeos no YouTube ou fotos no Google Earth ou coisas assim, né? Mas então, algumas pessoas que faziam era viajar mesmo. Todo afã da pessoa tipicamente moderna é escapar da rua onde mora, diz Chesterton. Finge atirar em tigres, vai para as fronteiras fantásticas da Terra. Finge atirar em tigres, quase anda de camelo, e nisso tudo, em essência, ele está fugindo da rua onde nasceu. Para essa fuga, traz sempre uma pronta explicação de estar fugindo porque a rua é entediante. Está mentindo. Na verdade, foge da rua porque é emocionante demais. E é emocionante porque é difícil de agradar, porque é exigente, porque está viva. O chinês é só um chinês, ele fala, agora a tua vizinha, se você olha torto para ela vai olhar torto para você e vai falar mal de você para não sei quem, né? E então interage, né? E é algo que é igual, é semelhante, é algo vivo. Interessante, né? No fundo é uma fuga, não, eu tenho a coragem de ir pelo... Não, olha, a realidade que você tem diante de ti, às vezes é o que é apavorante, né? Os problemas que tem na tua casa, isso é uma coisa séria, isso é coisa real, isso é coisa grande. E fugir disso é uma fraqueza, não é uma grandeza. A fantasia sempre é menos rica do que a realidade, por ser menos desafiadora, né? Hoje eu estava escutando uma entrevista com... Interessante, ele estudou filosofia, depois teologia, mas ele resolveu estudar sobretudo o uso da tecnologia. Escreveu um livro sobre isso e que ele dizia, no fundo, porque a tecnologia tem crescido muito, sobretudo a presença da tecnologia na vida das pessoas, e não tem crescido a nossa felicidade, a nossa profundidade, a nossa alegria, não tem crescido. Pelo contrário, né? Tem diminuído, em certo sentido, a satisfação das pessoas, né? Será que uma coisa tem a ver com a outra? Então ele faz esse estudo aí, foi umas citações legais. Uma é isso que toda a tecnologia avançada é indistinguível da mágica. É a mesma coisa, é uma coisa mágica, né? Quando apareceu o ChatGPT, tem um demônio aqui dentro, né? Tem que exorcizar. Como assim, né? Agora a bola da vez é a inteligência artificial, né? Nossa, que coisa incrível, né? É mágico, né? Então a tecnologia avançada é indistinguível da mágica. E ele comenta, olha, qual que é no Ocidente a principal história da mágica é a história de Fausto, escrita por Goethe, que é o homem que vende a sua alma ao demônio para ter todo o conhecimento, né? Isso é a mágica. Em geral, a mágica está um pouco associada ao ocultismo, coisas assim, né?
que aquilo tem um preço a pagar. Ele fala, olha, que parece esconder uma certa sabedoria, de que, olha, a tecnologia é interessante, mas tem o seu preço, né? A gente perde alguma coisa ali. A gente perde alguma coisa. E quando você põe, por exemplo, ele fala, a tela, você representa uma tela para um bebê, que hoje em dia, enfim, eu não tenho filhos, não tive, né, bebês para cuidar de bebês, mas enfim, a gente vê por aí, né, crianças muito pequenas e a mãe super orgulhosa, era só como era inteligente, né, já mexe ali. Mas sei lá, aquilo é feito para ser fácil, né, para qualquer um conseguir usar, né, para ser acessível, para ter uma resposta imediata de satisfação, que alguém que te dá atenção, que é a que você está desesperado por, né. E, então aquilo é assim. E por que qual é a primeira vez que você apresenta aquilo para um bebê? Quando ele está frustrado com a vida de alguma maneira. E você está frustrado com a frustração dele, né? Que não consegue fazer com aquele monstrinho ali, mais não aguenta mais. Então põe ali, aí ele se aquieta, né? Né? Que alívio, né? Então ele fica ali e tal, e horas e fica distraído, né? Fica distraído naquilo. E ele diz, olha, é uma pena, né? Porque quem sabe essa frustração é importante, né? É importante a gente ser capaz de lidar com o desafio da vida, porque a vida é difícil o desafio, no fundo, que é o amor, no fundo, né? Estabelecer relações profundas com as pessoas, ser capaz de olhar para elas com profundidade e para a vida. Tudo isso exige muita energia dentro da gente. E essa energia implica algo de tédio, algo de frustração, para que se acumule, se represe aquilo ali, eu consiga vencer, né? A atração gravitacional do meu egoísmo e me abrir. Pascal, que escreveu esse livro, O Divertimento e o Tédio, nada é mais insuportável para o homem do que estar em pleno repouso, sem paixões, sem afazeres, sem divertimento, sem aplicação. Ele sente então todo o seu nada, o seu abandono, sua insuficiência, sua dependência, sua impotência, seu vazio. Vazio. O coração do homem é um abismo, em certo sentido, né? Um abismo. Cor hominis abismum, de profundis clamavi a te, diz um salmo também, das profundezas clamo por ti. Temos essa profundeza, esse abismo que só Deus é capaz de preencher, né? É por isso que a gente faz? A gente se distrai. Eu acho interessante essa poesia. E agora, José? Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? A festa acabou, o povo se foi, não tem mais mulher, não tem mais cigarro, não tem... Acabou as distrações. A pessoa quando morre é um pouco isso, né? Não tem mais. E agora? E agora o nada, né? E agora é o vazio. É um pouco... Para mim, essa poesia é quase uma representação do inferno, assim, né? Do homem que morreu e lhe foi tirado agora a distração da matéria e ele está sozinho com o espírito e o espírito está vazio, ele não soube preencher aquilo ali, não soube amar. Inclusive a pessoa santa experimenta esse vazio, em certo sentido, só que o santo vai preencher isso com Deus. Né? Fizeste no Senhor para ti e nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Frase famosa de Santo Agostinho, né? O santo experimenta, sim, esse anseio por mais, no fundo, por Deus, pela outra vida. Mas é diferente, né? A atitude que ele tem com relação a isso. Porque ele busca a solução, que é o amor, né? Por mais que nessa vida só possa, quem sabe, experimentar de uma forma tênue, mas ele está na solução. Ele não está numa falsa solução. Uma coisa, né? A criança está com fome, você dá, sei lá, uma bolacha doce ali. Outra coisa, você dá um salgadinho. Por quê? Porque, bem, é mais conveniente um salgadinho, até um aperitivo típico, né? Por quê? Porque é sal, ele abre o apetite, o prato principal vai ser salgado, tipicamente, né? Enfim, é costume, né? Então você não dá algo doce que depois talvez não apeteça tanto comer algo salgado, né? A vida do santo é isso, é o abrir-se, é o querer mais daquilo, da coisa verdadeira. Eu acho interessante também essa comparação entre esses dois neurotransmissores, a serotonina e a dopamina, que são dois, assim, de prazer, né? A serotonina é um prazer, mas é um prazer aquietante. Quando a pessoa relaxa, fez ali uns exercícios, tomou uma ducha, almoçou, sei lá, né? Vem aquele relaxamento, né? A dopamina também dá prazer, só que é o prazer do jogo, é o prazer estimulante, do querer mais, né? Opa, dopamina ali, vem, você quer ir para outra fase, né? Um pouco assim, não é aquela coisa que aquieta a vontade. A distração é mais isso, é um aquietamento que tende a matar. Tá bom aqui, legal, né? Mas é lógico que é algo transitório, é algo falso, é algo incompleto, né? A vida junto a Deus
É mais a dopamina, é mais a coisa é o contentamento descontente, que fala Camões, né, como descreve o amor. O amor é isso, né? É mais dopamina do que serotonina, né? É mais um impulso para ir mais além, para eu sair de si, por fazer mais, por crescer, por doar mais, né? A vida junto a Deus é isso, né? É um descontentamento? Mas é um tempo que leva para o verdadeiro a solução. E tem algo de contente. É uma experiência já, não de algo falso, transitório, que eu sei que vai acabar daqui a 5 segundos, mas a coisa verdadeira que vai durar eternamente, né? Quando chegar a hora. Também voltei essa semana a escutar um TED Talk sobre, já um pouco antigo, e uma pesquisadora que fez um projeto chamado Bored and Brilliant, entediados e brilhantes. Então propôs para várias pessoas ficar sem usar o celular durante sei lá quanto tempo, pelo menos, sei lá, 2 semanas, uma semana, e relatar o que elas experimentavam. E vinha tipicamente o tédio, né? Não tem lá, né? Tá no táxi, tá não sei aonde, não ter o celular, que é o grande recurso, né? Para você se distrair. Não, né? Mas várias começaram a ter ideias geniais e criativas e repensar a sua vida, porque justamente estavam jogadas ali no tédio, e aquilo fez despertar energias que elas desconheciam antes, que estavam um pouco aniquiladas por esse constante aquietamento da vontade que lhes trazia as redes sociais ou o celular em geral, né? E para um cristão, me parece que isso aqui é uma experiência boa, importante. Ok, talvez, quem sabe, para pensar uma outra maneira do meu caminho profissional, ou coisa assim, mas sobretudo para ter vida espiritual, para olhar aquilo que é mais importante, o nosso caminho do amor, o nosso caminho para Deus. Interessante a repreensão que faz Jesus. Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis avaliar o aspecto da terra e do céu, como é que não sabeis avaliar o tempo presente? Interessante, né? Vocês sabem ler aí, olha, está doendo aqui o meu dedão, significa que vai chover amanhã, né? Tem essas coisas, né? Quem sabe, o cara sabe mesmo, né? Acerta ali, não sei. E hoje, toda a informação da tecnologia, a pessoa sabe 1000 informações sobre tudo, mas quem sabe desconhece a sua própria alma, ou seu caminho, ou nunca pensa se existe vida após a morte, se existe Deus. Porque essas questões são difíceis, deixa eu ir aqui para o meu joguinho, né, para o mundo controlado do meu celular, né, do meu computador. É um pouco isso, a gente está preso nessa visão mais utilitarista prática que deixa de escanteio simplesmente o mais importante. Um livro que terminei recente sobre simbologia bíblica, achei feliz a maneira como ele descreve no começo, sobre cosmologia bíblica, e ele fala, essa cosmologia muito diferente da cosmologia tradicional, é muito diferente da cosmologia científica atual, moderna, né? Ele diz assim, elas veem a realidade de 2 perspectivas completamente diferentes. Primeiro, em termos de suas implicações práticas e materiais. Segundo, em termos de seu significado superior. A primeira é a especialidade da ciência moderna, cosmologia científica, que conceitualiza todas as coisas em termos de uma matéria sem sentido e uma causalidade irracional. A segunda, a cosmologia tradicional, bíblica, é a especialidade da religião, que interpreta todo fenômeno como a manifestação de uma verdade espiritual. Olha para o mundo, olha para os acontecimentos na minha vida e para a realidade, como as estrelas e o céu, e ali de trás se esconde uma verdade espiritual, que eu posso saber ler ou não. Um médico talvez atenda uma paciente que chega e vai olhar para ela como quem resolve um puzzle, assim, né? Quem resolve um problema, os sintomas, dessa visão assim racional, fria, um pouco seca. Agora é diferente o filho daquela senhora que está acompanhando a mãe, que está vendo a mãe sofrer, que mora com ela, e que tem com aquele objeto, porque para o médico é um objeto, para ele é a pessoa, quem sabe, mais importante da vida dele, não sei, né? Com que ele tem uma relação muito mais intensa e, portanto, muito mais humana. No fundo, a visão meramente científica da realidade acaba sendo um pouco desumana, né? Porque despe a realidade, não existe mais cor, existe só agora uma onda eletromagnética de frequência tal. A cor é uma ilusão que o teu cérebro cria. Não existe matéria, o que existe... Como assim não existe, né? Claro que existe, ok, a ciência moderna cria modelos para explicar a coisa, mas a realidade não é a ciência moderna, a realidade é muito mais além do que a ciência moderna consegue enxergar com seus filtros, né?
Seria uma pena, né, que a gente encarasse a vida assim, dessa maneira fria e seca, sem enxergar Deus de trás das coisas. São José Maria falava muito disso, que nós somos chamados a ser contemplativos no meio do mundo. Interessante, né? A explicação que vi para a palavra contemplação se referiria a uma espécie de plataforma que haveria ao lado de templos pagãos na antiguidade. Então a pessoa subia naquela plataforma para ficar olhando as estrelas e assim tentar entender o que os deuses estavam falando, lendo as estrelas. É uma imagem bonita porque esse elevar-se acima da confusão da cidade, do cara lá da carroça que caiu ali amassando o chão e outra está xingando. Não, deixa eu me elevar um pouquinho aqui e contemplar as estrelas e tentar ver a realidade mais profunda. É bom, sabe, que a gente exerça algo disso. Olhar, e às vezes é isso, né? Um pôr do sol, nascer do sol, as estrelas, às vezes nas árvores, a luz do sol, o vento mexendo as folhas e a luz dançando ali com a sombra, umas crianças brincando. Hoje estava rezando o breviário lá no terraço da minha casa e do lado tem um colégio. Então sempre a minha tentação é ver lá, porque tem umas quadrinhas bem em frente, as molecadas correndo para cá gritando isso o tempo inteiro. Então eu fico vendo lá as aulas de educação física e tal, peraí, volta, tem que rezar aqui. Mas às vezes é bom, sabe, você olhar e contemplar e falar, que bonito, né? Que legal que existem crianças, né? Que coisa bonita que isso aqui, que existe o sol, que... Exercer essa visão mais contemplativa da realidade é uma maneira muito boa de estar mais abertos a Deus na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida. Porque Deus está de trás dessas realidades corriqueiras do dia a dia. Uma das pessoas que foi na JMJ falava que esteve lá em Ávila e ficou muito impressionada, visitou o convento de Santa Teresa, a cela onde Santa Teresa morava, o confessionário de São João da Cruz, muito emocionado com aquilo. Santa Teresa, uma das frases dela é isso que São José Maria gostava: Deus está de trás das panelas. Você levanta uma panela, opa, Deus está aqui, né? Um pouco assim, achei Deus, né? Interessante, né? Deus de fato está de trás das coisas mais ordinárias, no fundo, ela está dizendo, né? Das pequenas coisas do dia a dia. A gente tem que saber encontrar, a gente saber enxergar. Recentemente também terminei um livro do Robert Barron e ele falava dessa ideia. Tudo o que acontece conosco no decorrer de um dia é revelatório da vontade de Deus. A questão bíblica que encontramos diante de todos os acontecimentos nunca é se Deus está falando, mas o que Ele está dizendo. Interessante, né? Será que isso aqui é um sinal de Deus? Com certeza. Tudo é um sinal de Deus. No fundo, essa é a resposta que ele dá, né? A questão é só interpretar, né? O que significa, né? O que ele está falando. Mas Deus sempre está te falando. Essa convicção eu achei bem interessante, né? De que, olha, Deus está sempre contigo. Deus está sempre... Cada atividade tua tem um convite do amor de Deus para ti. Do como você vai fazer aquilo. Se você vai fazer aquilo com amor, ou se vai fazer de qualquer jeito, se vai se doar para alguém, ou se vai uma atitude egoísta, poupando por preguiça. Isso é muito a espiritualidade de São José Maria, não é verdade? Isso, encontrar Deus na realidade de cada dia, no trabalho, na vida familiar. Deus está ali. E você tem que abrir os teus olhos para encontrá-lo. Um texto famoso dele, que inclusive os padres lemos no dia de São José Maria, no breviário, no ofício das leituras, ele diz um pouco esse percurso, essa trajetória para a vida contemplativa. Primeiro uma jaculatória, e depois outra, e mais outra, até que parece insuficiente esse fervor, porque as palavras se tornam pobres, e dá passagem à intimidade divina, num olhar para Deus sem descanso e sem cansaço. Vida contemplativa. Vivemos então como prisioneiros, enquanto realizamos com a maior perfeição possível, dentro dos nossos erros e limitações, as tarefas próprias da nossa condição e do nosso ofício, a alma ansia por escapar-se. Bonito isso daqui, né? Às vezes a pessoa está ansiosa para agarrar o celular para ver ali se chegou alguma coisa, né? Anseia, né? Acaba logo essa aula aqui, acaba logo essa meditação para eu poder, né, ver se alguém comentou minha postagem, né? A anseia por escapar dali para onde? Sei lá, para o Instagram, não sei, né? Que cada um. Mas isso aqui é a mesma coisa, só que para Deus. Eu quero estar com Deus, né? Como eu estou fazendo ali, a alma anseia por escapar. Se vai-se rumo a Deus como ferro atraído pela força do ímã. Começa-se a amar a Jesus de forma mais eficaz com um doce sobressalto. O ferro atraído pelo ímã, é bonito isso daí, né? Vai para Deus, solta, já vai para lá direto, né? Amor meus, pondos meus, diz Santo Agostinho.
Meu amor é o meu peso. Uma frase interessante, né? Antes a explicação da gravidade dos antigos era o lugar natural das coisas é o centro da Terra. Então por que você solta uma pedra e ela cai? Porque o lugar natural dela é o centro da Terra. Então ela vai para lá, tira algum obstáculo, é o lugar natural, ela vai para lá, né? Interessante, né? Qual que é o meu lugar natural? É essa rede social, é essa série que eu bobeou, tô lá, ou não sei, às vezes pode ser um livro, já é uma coisa melhor. Amor meu, pão dos meus, é o meu amor, né? Eu penso no meu namorado, né? O que eu estou pensando aqui, né? São José Maria falava, a santidade é quando Deus é esse teu lugar natural. Amor meu, pão dos meus. Eu estava adormecida, mas meu coração vigiava. Nossa Senhora é o exemplo máximo, né, de vida contemplativa, de amor a Deus, de santidade. A ela se aplicam essas palavras do Cântico dos Cânticos, da amada do Cântico dos Cânticos, sempre buscando o seu amado. Nossa Senhora é essa amada. Daqui a 9 dias vamos viver a festa da Assunção de Nossa Senhora, que é um pouco o resultado disso, né? Vai-se a Deus como com a força do ferro atraído pelo imã, né? Deus não consegue, uma hora vai em corpo e alma, Nossa Senhora sobe para o céu para estar junto a Deus. Alguns representam esse mistério como uma dormição, ela dorme e depois... Pode ser, mas o fato é que o seu coração nunca dorme. Ela está sempre voltada para o seu Senhor, para o seu amor. A ela nós pedimos que também nos ajude a também nós seguirmos esse caminho, a não perder-nos numa vida de mera distração, mas seguir o caminho do amor verdadeiro. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.